Nesse vídeo, iremos apresentar o trabalho do Laboratório de Eletromagnetismo acerca de aceleradores eletromagnéticos que utilizam bobinas. A dupla é formada pelo Wender e por mim, Lorena. Nesse trabalho será abordada a fundamentação teórica, o princípio físico e a exemplificação de um acelerador eletromagnético à base de bobinas, também conhecido como Collie-Gun. Mas afinal, o que é um Collie-Gun? É um dispositivo baseado em um solenoide capaz de acelerar um pedaço de metal através de um tubo envolvido por uma série de bobinas eletromagnéticas. Para entender o funcionamento, o princípio físico do Collie-Gun, é preciso definir o solenoide. O solenoide é um cilindro no qual é enrolada uma bobina uniforme de fio, normalmente cobre esmaltado. Quando uma corrente passa por esse fio, um campo magnético é criado dentro deste cilindro. Teoricamente, esse campo magnético é uniforme. Os solenoides mais usuais possuem um comprimento diversas vezes maior do que o seu diâmetro. E quanto maior a proporção entre o comprimento e a relação ao diâmetro, maior a característica uniforme do campo próximo ao centro. O valor desse campo magnético formado dentro de um cilindro é determinado pela multiplicação entre a permissividade elétrica do ar, o número de espiras da solenoide e a corrente que passa pelo fio. Essa relação seria precisa se o solenoide tivesse comprimento e dimensões infinitas. Como isso não é possível, a relação acima fica 2% do valor real no centro do solenoide, quando a medida do comprimento é pelo menos 5 vezes maior do que o diâmetro. Com o objetivo de alcançar o maior nível de energia cinética no objeto metálico a ser lançado, é necessário maximizar o valor do campo magnético no interior do cilindro. Como mostrado anteriormente, podemos aumentar o campo magnético aumentando a corrente que passa pelo fio e, por consequência, aumentando a tensão da fonte utilizada na alimentação. Contudo, existe um limite para o qual o aumento do campo magnético interfere diretamente na velocidade do projétil a ser arremessado, por conta da saturação do campo, que também leva em conta as características do metal usado como projétil e os espaços de ar entre a bobina e o projétil. Bom, nós vamos analisar agora uma simulação realizada no Quick Field, onde a gente consegue ver a seção transversal de uma bobina cercada por ferro com um projétil no interior dela. Essa parte preta no exterior é justamente o ferro que cerca a bobina, e as linhas pretas representam as linhas de fluxo. E como a gente já está acostumado no Quick Field, as cores representam a velocidade de fluxo, certo? A gente pode analisar que o campo externo dele é mínimo, porque o ferro ele carrega a maior parte da magnetização, que é o objetivo. Uma coisa que você pode fazer para otimizar o projeto é você diminuir esse espaço entre o projétil e o raio interior da bobina, justamente para você conseguir um maior nível de magnetização no projétil. Quanto menor essa distância, maior o seu aproveitamento. Bom, então a gente já entendeu que ao energizar a bobina, ao passar corrente pela bobina, ela vai gerar um campo magnético. E essa bobina ela vai funcionar como um eletroímã. Então, se a gente tem ali na entrada do cilindro, que a bobina está em volta, um objeto metálico, esse objeto vai ser atraído para o centro da bobina, vai haver uma aceleração nesse projeto que está parado, e é justamente essa aceleração que a gente está procurando. Só que, ao o centro de massa desse objeto chegar no centro da bobina, essa bobina vai começar a desacelerar o projétil. Então, o projétil está lá, quietinho, parado, ele vai ser acelerado até o centro da bobina. Quando ele chegar no centro da bobina, não vai existir energia puxando ele mais, ele vai continuar seguindo em frente por conta da inércia, e
nesse momento que ele seguir em frente, a bobina vai começar a puxar ele de novo, o campo vai começar a puxar ele de novo, porque justamente ele quer ficar estabilizado no centro. Então a ideia aqui, o que a gente busca é essa aceleração inicial, mas a gente tem que cortar essa aceleração que vai desacelerar o projeto e voltar ele para o centro, né? Então eu vou mostrar agora a seguir uma animação que mostra justamente o que acontece quando você não desliga essa energia no momento correto. Bom, como vocês podem ver, né, o acionamento da energia está aqui. A bobina ela vai sair da entrada, vai passar um pouquinho da saída e ela vai estabilizar aqui no centro. Justamente o que a gente não quer. A gente quer que ela saia, chegue aqui e continue indo para frente, que é isso que vai acelerar o nosso objeto. Uma maneira de a gente controlar o desligamento correto da bobina é por meio da utilização de sensores. Quando você coloca um sensor na saída da bobina, ele é capaz de identificar que o projétil está ali na saída e desligar o sistema de alimentação do circuito. É importante você verificar o tamanho do projétil e o tamanho da bobina. Quando você vai projetar, se você for utilizar esse método de sensores para fazer o desligamento do sistema, você precisa dimensionar um objeto que quando ele estiver saindo da bobina, o centro de massa dele esteja próximo ao centro da bobina. Então você consegue acelerar ele da inércia, trazer ele até o centro da bobina e desligar o sistema, fazendo com que ele continue se movimentando por inércia. E é aí que se baseia toda a teoria desses aceleradores que utilizam bobina. É justamente tirar ele da inércia com a força do campo e desligar o campo para ele continuar se movimentando com inércia e não ficar estabilizado no meio, como a gente pode ver na animação. Uma maneira de alcançar velocidades maiores é utilizar diversas bobinas que vão acelerar o projétil uma após a outra. Essa estratégia é bem utilizada para projetar coil guns que precisam alcançar maiores velocidades, pois utilizando apenas uma bobina, a quantidade de corrente que precisa fluir pelo circuito fica muito alta e gera problemas com a temperatura e com o circuito de alimentação. Então essa estratégia de colocar bobinas subsequentes que vão acelerar o projétil uma após a outra é uma maneira mais simples de se alcançar maiores velocidades e não ter que trabalhar com uma quantidade de tensão muito alta para alimentar o circuito. Os capacitores geralmente são os dispositivos escolhidos na hora de alimentar os aceleradores eletromagnéticos. Devido à sua característica de rápida descarga, eles se tornam dispositivos que simplificam a solução do tempo de acionamento de cada bobina. Alguns dispositivos são projetados com diversas baterias em série para alcançar o maior valor de tensão. E esses dispositivos conseguem realizar diversos disparos consecutivos, já que não precisam esperar o tempo de carregamento do banco de capacitores. Em compensação, perdendo o poder do disparo, já que muitas vezes a relação de tamanho/tensão favorece a utilização de capacitores. A gente consegue observar que essa característica de descarga rápida do capacitor, ela se alinha muito bem ao sistema de desligamento da bobina, porque ela precisa ligar, atrair o objeto e desligar. E como a carga do capacitor é muito alta, ele descarrega toda essa energia na bobina de uma vez, ela acelera o projétil e já desliga a energização do sistema, o que é muito bom para você fazer esse timing do desligamento da bobina de maneira correta. Uma das maiores dificuldades encontradas quando se utiliza capacitores como fonte de alimentação para as bobinas é justamente carregar esses capacitores, porque você vai ter que carregar capacitores com valor de tensão muito alto. Então, se você está utilizando uma bateria, por exemplo, de 12 volts como fonte de energia do seu projeto, e você tem que carregar capacitores que têm 400 volts de tensão, 500, 600, você vai precisar de um circuito que vai fazer essa elevação de tensão. Esse circuito geralmente vai utilizar um transformador, vai pegar essa tensão pequenininha, vai passar pelo circuito, passar pelo transformador, retificar de novo e vai te dar essa tensão mais alta. Esse circuito ele é muito sensível, então tem que ter cuidado na hora de fazer as proteções do sistema para você não queimar esse circuito de alimentação. Um dos outros pontos complexos do projeto é justamente o circuito de ativação, o circuito de acionamento.
Como mencionado anteriormente, um dos requisitos para desenvolver altas velocidades é alcançar um valor de corrente alto na bobina. Utilizar gatilhos mecânicos, como relés, se torna problemático, pois acionar o circuito e fechar o contato, a alta tensão pode gerar muitas faíscas e até mesmo derreter os contatos dos dispositivos mecânicos. Portanto, os dispositivos mais utilizados nesse tipo de projeto são tiristores capazes de trabalhar com altas tensões. Esses dispositivos são as partes mais delicadas e caras do projeto. É importante ter alguns tipos de proteção, como diodos que consigam lidar com correntes altas, porque quando você faz essa alimentação da bobina, ela vai gerar uma corrente contrária, que é conhecida como a corrente de pullback. E isso costuma queimar os tiristores que são utilizados. E é uma fonte de prejuízo grande quando você está montando, porque esses tiristores de alta tensão, que suportam valores maiores, eles são as partes mais caras do projeto. Um tiristor que é muito utilizado, que consegue lidar até com 450 volts, esse tiristor, geralmente ele custa cerca de 15 a 20 dólares. Então, tem que ser um cuidado que você tem que ter na hora de fazer o trigger, você fazer o circuito de acionamento, é ter uma proteção boa para você não queimar os seus dispositivos. Fazendo uma lista dos pontos importantes na hora de fazer esse tipo de projeto, a gente pode considerar que o dimensionamento da bobina e do projétil, eles têm que ser muito bem pensados, porque você não pode fazer uma bobina que vai gerar um campo muito grande e você não vai conseguir aproveitar esse campo com o seu projétil. Você também não pode fazer uma bobina que você vai ter um espaço muito grande entre o projétil e o raio interno da bobina. Então, quando você consegue montar um sistema bem equilibrado, um sistema bem projetado, onde você já sabe qual projétil você vai utilizar na bobina, você consegue fazer simulações do quick field, você consegue, por meio de recursos computacionais, calcular exatamente o campo que você vai gerar nessa bobina e você consegue projetar um projétil que você vai conseguir absorver bem essa energia e conseguir um bom aproveitamento no seu projeto. É importante verificar também qual o tipo de alimentação, se você vai utilizar capacitores ou se você vai utilizar baterias em série. Quando você utiliza capacitores, você tem que pensar no sistema de carregamento dos capacitores, que é uma parte complexa, mas você ganha muita potência. Quando você utiliza baterias em série, pelo tamanho e até o custo comparado aos capacitores, você não consegue tanta potência, mas você não tem que se preocupar com um sistema de carregamento tão complexo e você consegue fazer vários disparos consecutivos. Como dito anteriormente, é bom ter muita atenção no sistema de acionamento. Se você estiver utilizando dispositivos mecânicos, por exemplo um relé, é bom verificar se o dispositivo suporta a potência que você está utilizando. Como você está trabalhando com tensões altas, correntes altas, você pode ter problema de contato derretido, você pode ter problema de arco elétrico. Então, você tem que verificar se o dispositivo que você está utilizando é adequado para aquela potência. Outra coisa é, se você estiver usando tiristores, que é uma ótima solução para esse tipo de problema, é bom você verificar se você está fazendo um sistema de proteção correto, porque esses tiristores são bem sensíveis. E, geralmente, quando queimam a parte nesse projeto, são os tiristores. Esses tiristores de alta tensão são bem caros, então a coisa que você não quer fazer é queimar eles. Uma vez que você tem um sistema de acionamento bom, bem projetado, com as proteções corretas, você não tem que se preocupar, porque geralmente eles duram muito tempo e não vão te dar problema. Uma coisa que tem que ter muita atenção e é muito importante verificar são esses sensores que vão determinar quando cada coil, cada bobina tem que ser desligada. Eles vão identificar aonde o projeto está, para onde o projeto vai e onde e quando cada coil tem que ligar e tem que funcionar. E é isso que vai determinar se você tem um projeto eficiente, que vai ter uma boa taxa de conversão de energia elétrica para energia cinética, e um projeto que não é eficiente, que você vai ter perdas devido a essa aceleração contrária. Uma coisa muito importante que tem que ter atenção é a segurança, principalmente se você está utilizando capacitores. Porque muitas vezes, se você quer atingir uma velocidade alta, uma velocidade boa, você vai estar trabalhando com um banco de capacitores muito grandes. Então você vai estar trabalhando com um banco, por exemplo, de 600 volts, 700 volts, e o que você não quer fazer é colocar a mão num banco de capacitor desse. Você tem que ter cuidado, sempre utilizar luvas, se for possível, e ter atenção nessa.
a seguir eu vou mostrar 3 exemplos. O primeiro é um projeto que eu fiz em casa, bem simples, só para demonstrar esse acionamento da bobina, como ela consegue acelerar o projeto. Eu nem estou utilizando nenhum sistema de sensor, não nada. Vocês vão ver que é bem caseiro mesmo. Eu estou simplesmente encostando o fio no contato bem rápido para fazer esse ligamento e desligamento bem rápido. O segundo vídeo ele vai demonstrar para vocês o funcionamento de uma coil gun, de um acelerador desse, à base de capacitores. Vocês vão ver que ele é bem potente. É um vídeo curtinho, mas vai dar para dar uma demonstração da força que você consegue alcançar com várias bobinas subsequentes, nesse sistema de vários níveis. E o terceiro vídeo, vocês vão ver um sistema que é feito com baterias em série. Você consegue fazer vários disparos também, mais fracos um pouco, só que vários disparos subsequentes. E o sistema de recarga, como a gente já viu, é bem mais simples que o sistema de carga dos capacitores. Pode ir? Ai. Pode ir. Aí. Operation is just this power switch. To turn it on, this charges it, this fires the coils. So if we charge it, it goes blue. When it turns red, it's ready to fire. It's ready to go. We press this to fire it. Now we can charge again just by pressing here. Eu vou deixar uns links para quem se interessar no assunto e quiser ver de pertinho como é feito a montagem passo a passo de um dispositivo desse. Esses 2 vídeos são muito legais. O pessoal mostra realmente passo a passo a teoria, como funciona e como monta um dispositivo desse. São 2 modelos que eu achei bem completos, bem interessantes, e eu vou deixar o link para vocês. Bom, a apresentação foi essa. Muito obrigado pela atenção. Até mais.